O filho chega em casa depois da escola. Ele está cansado e faminto, pois o caminho é longo e ele não tem dinheiro para a condução. Então ele pergunta para a sua mãe: Mãe, o que temos para comer? E a mãe responde: Nada, meu filho. E o filho fala: Por que não comemos o papagaio com arroz? Não temos arroz, responde a mãe. E papagaio ao forno? Questiona o filho. Não temos gás, responde a mãe. Então papagaio no grelhador elétrico. A mãe fala que não tem eletricidade. Papagaio frito? Pergunta o filho. Não temos óleo, responde a mãe. Então o papagaio, que estava ouvindo toda a conversa, dá um grito. Obrigado, Deus! E viva o PT!